Salve galera, aqui é o professor André Panza com mais um vídeo para o canal. Bom, vamos falar agora, parte 6, né, de Primeira Guerra Mundial. Vou falar agora um pouco sobre os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Bom, através das imagens. Essa imagem aqui, a gente vê o Tio Sam, né, a representação do caricatura dos Estados Unidos, né? Tá com um coldre, tem um coldre de uma pistola, né, um coldre de munição, coçando a barba, sem o seu famoso chapéu, e ele está na América, olhando para o outro lado do Oceano Atlântico, onde ele vê o quê? A Europa. E a Europa cheia de corpos, uma pilha de corpos, né, galera? Dois baita canhões aqui, e ele observando até com um ar de felicidade, né, cara? Bom, o que acontece? Os Estados Unidos, ele não entra na guerra de primeira, ele vai entrar na guerra só em 17 para 18, em função do afundamento dos seus navios, assim como o Brasil. Porém, ele vai entrar na guerra não por uma questão humanitária, né? Na realidade, o problema dele era financeiro. Ele emprestava dinheiro tanto para o lado da Tríplice Entente quanto da Tríplice Aliança. Só que ele emprestava muito mais dinheiro para a Tríplice Entente, né? Alemanha, Inglaterra e França. Então ele tinha muito mais dinheiro empatado na guerra pelo lado da Inglaterra e da França do que pelo lado alemão. Então o que ele vai fazer? Eu vou entrar no lado que eu perca menos dinheiro. E ele entra do lado inglês. Ele vai entrar nessa guerra, vai participar dessa guerra e vai sair dessa guerra cada vez mais forte. O que acontece? Antes da guerra, o maior credor do mundo era o inglês. O inglês que emprestava dinheiro para todo mundo. Inclusive para o Brasil. O Brasil tem os seus problemas financeiros, os seus empréstimos com a Inglaterra, os chamados funding loans, certo? Mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Então ele tem uma série de empréstimos para esses países aqui da América do Sul, inclusive. Com a Primeira Guerra, a Inglaterra sai fragilizada economicamente da guerra. Com isso, os Estados Unidos, que não tiveram na guerra no final da guerra, não tiveram problemas no seu território, esse pessoal daqui sai fortalecido e sai como o maior credor do mundo naquele momento. E vai perdurar até o final do século XX, né? Hoje, os Estados Unidos têm à frente dele a China, mas durante o século XX inteiro ele era o grande credor do mundo. À frente que eu digo, a China, à frente dele, que eu quero dizer é choque econômico, né? Seu grande rival econômico hoje é a China. Então ele bate de frente com a China. Mas nessa época ele sai fortalecido, né? E ele sai fortalecido da Primeira Guerra Mundial e aí aqui eu tenho um outro slide, aí já com a final da guerra. No final da guerra a gente tem uma ponte, e essa ponte da Liga das Nações, que seria, mal comparando, a ONU, a ONU que surgiu depois da Segunda Guerra, vai surgir uma Liga das Nações depois da Primeira, que a ideia era para acabar com todas as guerras, né? A Liga das Nações seria o órgão responsável por tirar todas as dúvidas e rusgas e problemas entre países, certo? Bom, essa Liga das Nações, ela vai ser criada, você vê que tem aqui Bélgica, França, Inglaterra, Itália e falta um elo. Esse elo que falta é realmente os Estados Unidos. Você vê o tio Sam deitado aqui sobre o seu elo. E sem o elo, repara que isso aqui é um arco. E como um arco, ele funciona todo com pedras justapostas, né? Todas juntinhas. É um arco romano, por exemplo, certo? Dos aquedutos. E aí ele funciona como ligação. Quando você não tem um elo, essa ponte fica frágil e cai. E ela cai aonde? Nesse fundo, tá certo? Nesse poço sem fundo aqui. Esse desenho é bem interessante. Bom, o presidente dos Estados Unidos nessa época era o Woodrow Wilson, né? E ele foi o principal articulador para criar a Liga das Nações.
a ideia ganhou força com ele. Queria alcançar essa paz, né, para evitar um novo conflito. Essa era a ideia, que foi amplamente criticada, principalmente pelos franceses que queriam detonar com a Alemanha no final da guerra, certo? Imputando a ela toda a causa da guerra. Contra aí o Tratado de Versalhes, enfim, vem todo um peso de dívidas contra a Alemanha, enfim, é um caldo de cultura bom para criar os governos totalitários que são criados no período entre guerras. E aí o desdobramento, tem a Segunda Guerra, enfim, que a gente vai falar mais à frente. Bom, os Estados Unidos entra na guerra em 17 e perde cerca de 110, 112 mil homens no período, né, em que teve em conflito, né, de 17 a 18. Isso gera um impacto na sociedade americana, por isso que há uma força popular, uma força da opinião pública norte-americana para que os Estados Unidos não se meta nessa Liga das Nações. Tipo, vamos nos isolar, não temos nada com a Europa que se vire. Então, isso não vai nos afetar. O que é uma grande bobagem, né? A guerra, quando aparece na Europa, vai acabar arrastando o mundo inteiro. A gente vai ver isso na Segunda Guerra Mundial. Enfim, essa segurança coletiva ela não é alcançada, e aí a gente vai ver uma série de invasões no período entre guerras. Tem o Japão que invade a China, você tem a Itália que invade a Abissínia, você tem a Alemanha que invade os Sudetos. Então você tem uma série de conflitos que vão começar a ocorrer e que vão gerar a experiência da Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Além da falta dos Estados Unidos, grandes potências não vão participar dessa Liga das Nações, né? Vão ser deixadas de fora. Uma vai ser a Rússia, porque houve a Revolução Russa em 17 e a Rússia passou a ser o grande patinho feio da Europa. Ninguém convidava ela para nada. Na verdade, até foram feitos esforços com exércitos multinacionais para tentar debelar a Revolução Russa, que não conseguem, certo? Soldados, acabou a Primeira Guerra Mundial, foram enviados ao fronte russo para acabar com os soldados da Revolução Russa, que não conseguem. Bom, a Alemanha também não é chamada para a Liga das Nações por conta disso, ela era a grande culpada da Primeira Guerra Mundial, que é uma grande bobagem. A guerra foi culpa de todos os países envolvidos, a corrida armamentista era intensa entre eles, um dava um passo, o outro dava dois passos e assim por diante. Então a guerra não foi uma questão só da Alemanha, foi uma questão multilateral. E o Japão. O Japão também não vai ser chamado para a Liga das Nações. Bom, galera, é isso. Gostou, compartilha, dá um like. Dúvidas, deixa em comentários. Manda e-mail, tá certo? Grande abraço e até a próxima.